Boa noite, eu me chamo Paulo Marrocos e junto com minha colega Laura, nós iremos iniciar a apresentação da Escola de Planejamento. Bem, inicialmente o capítulo começa com uma discussão do modelo básico do planejamento estratégico. E então vamos tratar ao decorrer as premissas-chave da Escola de Planejamento. Existem centenas de modelos de planejamento estratégico, porém a maior parte se reduz às mesmas ideias básicas, que seria o modelo SWOT. O modelo SWOT, trazendo para o português, seria basicamente o cruzamento de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que a direção ou administração usará para medir a favorabilidade de uma empresa ao escolher uma estratégia ou seguir um planejamento. Dividindo o modelo em etapas claramente delineadas, articulando com listas de técnicas e dando atenção especial à fixação de objetivos no início e à elaboração de orçamentos e planos operacionais, nós teremos nosso modelo básico. Dito isso, iremos observar a seguir as principais etapas. Aqui, antes de correr com a apresentação, aqui é basicamente um exemplo de modelo SWOT bem básico, bem simples e bem claro, onde podemos ver um modelo SWOT do McDonald's, apresentando os pontos que eu falei, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Bom, seguindo em frente. Vamos falar um pouco agora dos principais estágios do modelo básico. Primeiro estágio, nós temos a fixação de objetivos. Aqui desenvolveram-se vários procedimentos para explicar e quantificar as metas da organização, servindo para identificar alternativas estratégicas relevantes e direcionando a empresa. Agora nós temos dois pontos, dois estágios, o estágio de auditoria externa e o estágio de auditoria interna. No estágio de auditoria externa, nós iremos avaliar as condições externas da organização e o conjunto de previsões feitas a respeito das condições futuras. Para os planejadores, a incapacidade para prever significa a incapacidade para planejar. Já na auditoria interna, avalia as condições internas da organização e utiliza de checklists e tabelas mais simples para avaliar. Seguindo em frente, nós temos agora o estágio de avaliação estratégica. Aqui, o processo de avaliação se presta para a elaboração e qualificação. Por esse motivo, há uma extensa lista de técnicas, variando desde simples cálculos do retorno de investimento até uma onda de técnicas como avaliação de estratégia competitiva, análise dos riscos, curvas de valor. Neste ponto, várias estratégias são traçadas e poucos são avaliadas ou desenvolvidas, até chegar a um certo ponto, onde elas serão definitivamente avaliadas e, enfim, será selecionada a estratégia mais conveniente. Seguindo em frente, nós temos agora o estágio de operacionalização da estratégia. É aqui onde o processo de planejamento se torna detalhado. Devido à preferência do planejamento pela formalização, é aqui que se torna mais restrito. Logo, a implementação propicia liberdade para decompor, elaborar e racionalizar. A operacionalização da estratégia dá origem a todo um conjunto de hierarquias. Como podemos ver abaixo, temos planos estratégicos a longo prazo, plano de médio prazo e planos operacionais de curto prazo. E paralelo a isso, também temos uma hierarquia de objetivos, orçamento, subestratégias e de programas de ação, formando assim o plano mestre. E juntando tudo isso, nós temos então um modelo abrangente de planejamento estratégico. Finalizando os estágios do modelo básico de planejamento estratégico, nós vamos agora dar uma visão geral das premissas da escola, sendo elas três. A primeira diz que as estratégias devem resultar de um processo controlado e consciente do planejamento formal, decomposto em etapas diferentes, traçadas por checklists e apoiadas por técnicas. O ponto 2 diz que a responsabilidade por todo o processo está, em princípio, com o executivo principal e, na prática, a responsabilidade pela execução está com os planejadores. O ponto 3. As estratégias surgem prontas deste processo, devendo ser explicitadas para que possam ser implementadas, por meio da atenção detalhada a objetivos, orçamentos, programas e planos operacionais de vários tipos. Visto o modelo básico de planejamento estratégico, visto os seus principais estágios e vistas as premissas, nós vamos ver agora alguns avanços mais recentes da escola de planejamento. Mesmo que a maior parte da literatura seguida venha dos modelos que apresentei até agora, há 3 pontos que vêm avançando
bem recentemente nós iremos falar deles. Seriam eles o planejamento de cenários, opções reais e controle estratégico. No planejamento de cenário, logo vemos que não podemos prever o futuro, mas segundo Potter, especulando sobre vários futuros, pode-se abrir a mente e com sorte chegar ao futuro correto. Vimos também que na construção de cenário, os gerentes precisam compartilhar da mesma visão. Caso contrário, decisões estratégicas descentralizadas resultarão em anarquia gerencial, visto que os cenários expressam e comunicam uma compreensão comum das novas realidades. Nas opções reais, ao examinarem o cenário, os administradores desejam saber quais os investimentos necessários para abordar um cenário ou tirar proveito dele, visto que a teoria das opções se adapta bem à escola de planejamento, já que ela é analítica e considera os desenvolvimentos futuros, baseando-se em metodologias que oferecem respostas específicas a problemas administrativos comuns. Porém, apresenta um problema, principalmente quando lida com situações incertas ou de rápida evolução, já que o seu julgamento é mais confiável quando ela lida com proposições de investimento bem definidas. Falando agora um pouco do terceiro ponto, que seria o controle estratégico. O controle estratégico é visto como um dos três estilos para a criação de estratégias à disposição, sendo os três estilos planejamento estratégico, controle financeiro e o controle estratégico. O controle estratégico sendo um estilo mais híbrido, já que ele envolve a autonomia das unidades de negócio e também a promoção dos interesses corporativos. Nele, a responsabilidade pela estratégia fica com a divisão, mas as estratégias devem ser aprovadas pela direção central. Bom, é isso. Agora eu passo a palavra para minha colega Laura e ela irá tratar dos problemas não planejados do planejamento. Obrigado pela atenção. Boa noite, pessoal. Eu vou continuar falando um pouco sobre a escola. Nesse caso, vou dar continuidade com os problemas não planejados do planejamento, que, em resumo, para mim, com a leitura do texto, ele se resume nesse primeiro ponto, que foi retirado da revista Business Week de 84, onde ele fala que poucos das supostamente brilhantes estratégias concebidas pelos planejadores foram implementados com sucesso. O que isso deixa claro é o problema, né, que o planejamento enfrentava no início da década de 80 e ainda na década de 70 era perceptível esses problemas. Quando o autor Igor Ansoff, ele fala que mesmo tendo 20 anos de existência a tecnologia do planejamento, as empresas elas se engajavam, né, elas se seguravam no menos ameaçador e perturbador, ou seja, elas não saíam da sua zona de conforto. Ele também fala que o planejamento estratégico compensava, mas nunca conseguiram o que? Alcançar o sucesso, que remete justamente àquela primeira fala. Ele fala também, o texto traz, né, que o planejamento pode prejudicar o empenho com a geração de estratégias, pois os planejadores, né, geravam as estratégias e muitas vezes não alencavam todos os setores e todos os executivos para executar este planejamento realizado. O texto também fala dos 7 pecados capitais do planejamento estratégico, que eram eles, a assessoria, foi onde a assessoria assumiu o processo, que esse processo era os CEOs criaram novos componentes de assessoria para lidar com essa nova função. O processo dominou a assessoria, pois essas metodologias do processo tornavam-se cada vez mais elaboradas e mais difícil de serem concebidas. O sistema de planejamento foi praticamente concebido para não produzir resultados, que foi a principal falha da concepção, que estava ligada no negar e no diminuir o papel dos executivos que deveriam executar essas estratégias. Então, o quarto pecado, que era o planejamento, concentrava-se no jogo mais interessante de fusão, aquisição e venda, em detrimento do desenvolvimento do negócio básico. O que isso quer dizer? O uso inadequado das ferramentas do planejamento. Eles preferiam, né, fazer uma fusão, uma aquisição, uma venda, em contrapartida, não realizar um planejamento estratégico. O processo de planejamento não conseguiram desenvolver verdadeiras opções de estratégia. O que eles faziam?
era que as empresas em geral adotavam estratégias por default e não por opção. Eles não procuravam essas outras opções. O planejamento negligenciava os requisitos organizacionais e culturais da estratégia, ou seja, o processo se concentrava no ambiente externo, à custa do ambiente interno, que o planejamento ele tem que começar de dentro para fora. A previsão de um único ponto era uma base inadequada para o planejamento em uma era de reestruturação e incerteza, ou seja, as empresas ainda tinham a tendência a se basear na previsão de um único ponto. Agora, para falar das falácias do planejamento estratégico, ele deixa claro que o texto não quer fazer uma crítica ao planejamento, mas sim ao planejamento estratégico propriamente dito. E a primeira falácia é a da pré-determinação. O que isso quer dizer? Que para se engajar em um planejamento estratégico, uma organização deve ser capaz de prever o curso do seu ambiente, ou seja, fazer uma previsão a longo prazo. Só que essas previsões a longo prazo são notoriamente imprecisas, não era uma coisa completamente fechada, completamente certa. Ou seja, o planejamento estratégico requer não só previsibilidade, mas também estabilidade, que a longo prazo, no decorrer do caminho, podem acontecer coisas que fogem a esse planejamento. Também temos a falácia do desligamento, que essa falácia, em suma, ele traz que o pensar, o sistema faz o trabalho de pensar. Então, o pensamento deve ser desligado da ação. Ou seja, os executivos devem administrar no formato de controle remoto. O que isso quer dizer? Que se o sistema vai pensar, os executivos não devem se desligar da ação, eles não devem fazer nada. Só que como é que o gerente vai se desligar? O gerente, tendo os gerentes desligados, junto com os planejadores abstraídos, não se fazem mais estratégias, mas não se faz estratégia alguma. Porque eles têm que estar diretamente ligados ao que está ocorrendo e às estratégias, para poder realizar estratégias frutíferas. Então, a criação de estratégias eficazes se liga à ação e ao pensamento. A falácia da formalização. Essa formalização é a dos sistemas. Ele traz até uma reflexão no início do texto, que é: será que o sistema pode fazer isso? Será que o planejamento estratégico pode criar o processo do gênio empreendedor? Quem é o gênio empreendedor? Os executivos. Então, o fracasso do planejamento estratégico é o fracasso da formalização. Por quê? Porque os sistemas formais podem processar mais informações, mas elas não podem internalizá-las, compreendê-las e sintetizá-las para dar a análise e o resultado. Isso tem que partir do executivo. A grande falácia do planejamento estratégico está ligada, assim como na análise, não é síntese. O planejamento estratégico nunca foi geração de estratégias. O planejamento, em vez de oferecer novas estratégias, não pode prosseguir sem sua existência prévia. Ou seja, primeiro tem que haver um planejamento para depois virem as estratégias. O nome do planejamento, nesse caso, do planejamento estratégico, está errado. Em relação às contribuições da escola para o planejamento, temos que não devemos jogar fora o planejamento estratégico, mesmo ele tendo apresentado problemas, estamos diante de planejadores que não abarcavam o que era necessário, mas não se deve jogar fora o planejamento estratégico. Também o texto traz que os planejadores podem atuar como catalisadores. E o que seriam esses catalisadores? Ele não é para promover um planejamento formal, como uma espécie de imperativo,
mas a fim de estimular qualquer forma de comportamento estratégico que faça sentido para uma determinada organização em determinada ocasião, certo? Outra contribuição são os planejadores canhotos e os planejadores destros, que os canhotos seriam aqueles que encorajam o pensamento estratégico criativo e os destros são aqueles que se preocupam com espécies mais formais de análise de estratégias. Com isso, finalizamos a nossa apresentação, apresentamos todos os pontos relacionados à escola do planejamento, certo? E a formulação da estratégia como um processo formal. Qualquer dúvida, estamos à disposição e até mais.